Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast Co-Criadores. Eu sou Matheus LP Santos, autor de 24 Horas de Amor e também apresentador deste programa que tem como objetivo, como você já sabe, falar sobre criatividade, arte e tudo que envolve o processo criativo de várias mentes criadoras por aí. Como vocês viram na última semana, para quem tá assistindo, eu já estou aqui no meu novo cenário. Minha casa finalmente terminou de ser reformada por inteira. Eu tô num apartamento novo, para quem não sabe, e agora esse vai ser o cenário oficial, aproveitando aí que também é ao meio da temporada, pra gente poder dar início a essa nova fase aí do podcast. Esses próximos capítulos vão ser bem especiais. Como você também já deve saber, nós temos aqui nessa primeira temporada 10 episódios separados para conversar com pessoas sobre o processo criativo delas, para conseguir passar para você algumas dicas úteis de como viver uma vida mais criativa. E a convidada de hoje é uma das pessoas mais incríveis que eu conheço, uma das minhas maiores inspirações como escritor. Para mim foi uma loucura quando ela topou participar disso aqui. É Clara Alves, autora de Conectadas, autora de Romance Real. Eu sou fã dela há muitos e muitos anos. Se você já leu meu livro 24 Horas de Amor, você já sabe disso, porque a Clara, inclusive, está nos agradecimentos oficiais do meu livro. Ela foi super especial para minha trajetória como escritor. Lá atrás, quando eu pensava em publicar 24 Horas de Amor, eu já tinha lido Conectadas, fui entrar em contato com ela e ela foi uma querida. Ela me deu várias e várias dicas sobre publicação independente, sobre publicação na Amazon. Sendo bem honesto, eu acho que se aquela conversa com ela não tivesse acontecido, talvez 24 Horas de Amor nem tivesse chegado ao mundo. Então eu sou muito, muito grato mesmo a Clara Alves por ela ter servido como mentora mesmo no meu processo. Ela foi uma entre alguns outros que também me ajudaram naquela mesma etapa em que eu estava. E foi muito importante para mim. E esse papo que a gente teve sobre criatividade foi ainda mais importante. Foi um sonho realizado mesmo. Foi muito legal poder fechar esse ciclo assim, de 24 horas de amor, que agora realmente passou agora, novos ares, novo livro, conversando com a Clara, descobrindo um pouco mais sobre o processo dela. Eu acho que você vai curtir muito esse episódio. Se você já curtiu os outros, esse ficou ainda mais legal. É com certeza o meu favorito até agora. E foi realmente uma conversa até pessoal, assim, para eu conseguir aprender um pouco com ela como escritor e também como ser humana, assim. Ela tem ideias fascinantes, é uma pessoa incrível e uma autora também maravilhosa. Se você não conhece os trabalhos dela, eu recomendo que você vá agora conferi-los. Depois você volta aqui para você poder assistir ou escutar esse episódio. Eu espero que você aproveite. Eu vou deixar o papo falar por conta própria, porque a Clara é uma convidada incrível. E aí você já sabe, se curtir, recomenda para um amigo, recomenda para uma amiga, e aí a gente vai expandindo esse círculo de co-criadores. Eu espero que você curta o episódio. Muito obrigado pela presença, por escutar, por assistir esse episódio. Obrigado por dedicar o seu tempo, o seu bem mais valioso, aquele que a gente não pode recuperar. Eu espero que vale a pena. E é isso, curta aí Clara Alves no Co-Criadores. Eu fui. Ontem eu tava vendo as primeiras mensagens que eu troquei com você no Insta, eu subi assim. E eu lembrei de uma história engraçada que eu conheci o seu trabalho meio que por acaso, assim, porque no meu livro atual, que eu comecei a escrever em 2020, né? O livro próximo que eu tô trabalhando, Uhum. a protagonista se chamava Clara Alves. E eu não te Mentira! conhecia. Eu juro por Deus que isso é real. E o nome foi montado assim. Eu tinha Clara e eu queria muito que o sobrenome começasse com A, porque era a última letra do primeiro nome. Eu gostava desse som. E eu joguei no Google, Uhum. sobrenomes com A. Apareceu Alves, acho que foi o primeiro que apareceu. Eu coloquei, mandei o livro pra uma amiga e ela disse: Cara, eu amei. Eu só acho que assim. O pessoal que for ler vai achar meio estranho, tipo, Clara Alves, né? Todo mundo já sabe quem é. E eu fiquei, cara, como assim? Quem é Clara Alves? E aí eu fui procurar, conheci seu Em livro. 2020 eu não tinha nada, assim, né? Conectada estava começando a surgir. É mesmo? Como é que foi assim? Era uma das coisas que eu ia te perguntar. Quando é que virou uma coisa o Conectadas? Então, Conectadas eu lancei em 2019, né? Aham. E
eu já era autora independente, já tinha um públicozinho, assim, bemzinho mesmo, porque eu escrevo desde a época do Orkut, então tem gente que me Uau. acompanha dessa época, pois é. Aí depois que o Orkut acabou, eu fiquei meio órfã de uma plataforma para publicar, e aí um tempo depois eu fui publicar no Wattpad. Então, assim, eu vim trazendo algumas pessoas, cheguei a lançar um livro, esse livro que eu escrevi no Orkut, depois lancei no Wattpad, eu lancei ele de forma independente, versão física e tudo mais. Então É eu o da tinha uma profe... galera. é o da profecia ou não? Não, chama Além da Amizade. Ele hoje nem tá mais disponível. Ah, Ele tá só entendi. disponível no Wattpad mesmo. Que legal. Mas era o livro, foi o livro que eu comecei a escrever mesmo. Eu comecei a escrever, eu tinha 14 anos, eu reescrevi várias vezes ele, fiz várias versões, e daí em 2015 eu relancei ele no Wattpad. E em 2016 eu resolvi que eu ia tentar lançar ele uma versão física, fiz todo o trabalho de capa, de diagramação e tudo mais. E aí eu comecei a ir para Bienal com ele, fui como independente Foi por mesmo, eu conta levava. própria mesmo? Sim, fui por conta própria. Nossa, No que primeiro legal. ano, eu aluguei um espaço numa editora independente, numa editora pequena, para vender os livros. Foi assim um horror, que eu gastei mais do que eu recebi de volta. E aí, em 2017, eu já não tinha mais. Não, mentira, em 2017 eu fiz isso. E aí, em 2018, eu não tinha condição de pagar outro espaço e sair no prejuízo. Então, eu fui para a Bienal de São Paulo com uma malinha cheia de livro. E eu falava pro pessoal, gente, eu vou estar pelos corredores. Quem quiser comprar uma edição do livro, é só me parar e comprar comigo. Que legal, cara. Então, eu fui super assim, independente. Só que em 2019 eu consegui lançar pela seguinte, o Conectadas. Então, Foi o processo que você passou pra conseguir que Conectadas rolasse em 2019 foi em 2018, foi depois dessa Bienal. É, tudo começou justamente por conta dessa edição da publicação independente. Aham. Eu consegui um contrato com uma agência literária, né, que é a Uhum. Increase, que é hoje a minha agente até hoje. É, Isso foi em 2017, foi esse ano que eu aluguei o espaço lá, assim, eu lembro dessa Bienal com muito carinho, porque eu tive eventos de lançamento que não apareceu ninguém, eu tive, assim, todas as que eu saí de lá com a mala Caramba. cheia de livros, pensando assim, nossa, eu achei que eu ia vender tantos livros, eu tô saindo com essa mala lotada, saí chorando da Bienal, foi bem assim, aquele Caramba. momento triste, autor independente, sofrendo. Mas foi nessa Bienal que a Increase abriu um processo de receber autores para falarem, para fazerem pitch das suas histórias. E eu fui assim na cara e na coragem, pensei, bom, tô aqui já, né? Tô aqui todos os dias vindo para Bienal, vou lá contar minhas histórias. E foi bem legal, porque elas já estavam me acompanhando no Independente há um tempo, então elas meio que já estavam interessadas em mim. Eu fui Uhum. lá e contei sobre uma outra história que nem foi Além da Amizade, nem foi Conectadas também. Era uma outra história que eu lancei depois, independente, chamada Como Reconquistar um Amor Perdido. Eu lançava ela no Wattpad, depois essa tá disponível só na Amazon, em Uhum. versão digital. E aí a gente trabalhou esse livro por um tempo, em 2018, tentou mandar para algumas editoras, tentou, né, ver se algumas aprovavam, mas naquela época já estava começando aquela história de livros do Wattpad não eram muito interessantes para as editoras, elas queriam livros inéditos, e aí como o Uhum. livro já estava lançado, mesmo quando rolava um interesse, depois morria, e aí, no final de 2018, eu tive, assim, eu já tinha essa ideia de lançar da história de Conectadas, ela já estava maturando aqui na minha cabeça, eu já estava pensando um pouquinho sobre ela. Ah, você não tinha escrita Mas, ainda, no final de não, não tinha 2018. escrito, eu só Ah, tinha a ideia. legal. Eu comecei a escrever um livro pro Wattpad, que é Romance Real, que é o meu segundo Ah, livro. Aham, eu comecei a escrever esse livro pro Wattpad. E aí, eu no meio, assim, tava, sei lá, tinha um mês que eu tinha lançado o livro na internet, eu pensei, cara, podia escrever um livro inédito, né? Vou apresentar para as editoras. E aí eu tive um surto, eu parei de escrever romance real. E aí eu comecei a escrever Conectadas. Foi uma história, assim, muito importante para mim na época. Ela estava falando com muitos momentos que eu estava vivendo. Mas foi uma história assim, que aconteceu. Eu sabia que eu tinha minimamente uma ideia dela, eu já tinha tido, assim,
vontade de escrever. Eu gosto muito de histórias que envolvem essa pegada de meio Mulan, né? Mulan é minha princesa favorita. Da minha Eu tinha namorada assistido também. eu tinha assistido um dorama chamado Coffee Prince, que é 100% essa vibe. Então, assim, eu tava com a história ali, e em algum momento assim, no meu coração eu falei, não, eu acho que agora é a hora de contar essa história. Eu parei tudo que eu tava escrevendo, mandei mensagem pra minha agente, falei, oi, tô pensando nessa história. E ela falou, vamos. E eu sabia que ela ia ter reunião com algumas editoras na semana seguinte, então, assim, eu escrevi sinopse, eu comecei a escrever o livro, eu tinha, tipo, 15 páginas do livro, e ela apresentou pra seguinte. E E eles aí, gostaram, pensaram assim, e aí, quando que ela termina? Eu falei, uai, vamos botar um prazo aí, a gente tem um prazo assim de amanhã, se vocês 2 meses. quiserem. Não, eu tentei ser um pouco mais realista, mas eu ainda fui bem otimista, porque eu dei um prazo de 2, 3 meses. Falei, não, isso era setembro, eu acho. Eu falei, não, fala até dezembro eu termino. E assim, o detalhe é que eu nunca tinha terminado um livro tão rápido na minha vida. Eu sempre sou a pessoa que leva anos para um processo de escrita. Assim, eu começo, aí eu travo, aí eu tenho que repensar a história. Eu nunca tinha feito isso, mas eu acho que era um sonho que estava aqui dentro, assim, que estava emergente há muito tempo. Ele mudou muito, Clara, daquele momento, assim, do momento que você conseguiu entregar depois desse sprint todo que você fez até o que a gente viu nas mãos mesmo, teve muita mudança? Teve algumas mudanças, sim. Acho que uma das coisas que eu mais gosto na seguinte é o processo de edição deles, eu acho muito bom. Então, a Natália, que é a minha editora desde aquela época, ela fez alguns bons apontamentos, mas não eram apontamentos que mexiam tanto assim na estrutura, né? Uhum. Tinha Que é o algumas mais questões, importante, né? tinha algumas questões, tipo, a Ayla, ela não, tipo, você não, o leitor não descobria que ela era bissexual na história. E aí a minha editora apontou que achava que talvez fosse ficar um pouco, não sei, não ia ficar muito bom na história, não ia desenvolver bem, então a gente acrescentou esse tipo de coisa. Tiveram alguns capítulos que no começo estavam mais corridos, ela pediu para eu acrescentar algumas coisas, para mostrar mais dos personagens antes da gente ir para, né, pro importante, que era a convenção de jogos. Teve esse tipo de coisa, mas não era nada assim que realmente mexesse na estrutura do livro que eu já tinha escrito. E o fato de eu ter uma agente literária também me ajuda muito, porque cada autor trabalha de uma maneira bem diferente. Então, tem gente que gosta de escrever o livro inteiro e depois mandar para a gente, revisar, e aí fazer sua própria revisão e depois mandar para a gente. É, eu gosto muito de trabalhar em paralelo com a Alba, então eu É o vou escrevendo. capítulo. Normalmente eu escrevo assim uns 3, 4 capítulos e mando para ela. Aí ela já dá o feedback. É bom porque às vezes, dependendo do feedback que ela der, às vezes até se eu tiver travada, eu tiver com alguma dúvida do que eu vou fazer na história, ela pode fazer algum comentário ou me ajudar com alguma coisa que vai me virar aquela chavinha. Então a gente já foi trabalhando a edição do livro enquanto eu escrevia. E foi assim, uma loucura, de fato. Eu consegui escrever esse livro em 3 meses, E nunca mais na tudo. minha E, se- e sempre fazendo essas trocas com a Alba É, diretamente. Legal. eu tive, assim, umas 2 semanas que eu fiquei bem travada na escrita, que foi bem no período das eleições de 2018. Eu não conseguia desenvolver, foi um período bem desanimador para mim. Mas depois disso eu toquei em frente, continuei a história, e aí em dezembro, na verdade em novembro eu terminei. Normalmente eu passo por um processo de escrita assim que é mais demorado no começo, mas eu chego ali do meio para o final, que é de fato quando você já conhece os personagens, você já está 100% imerso ali na cabeça deles, a história flui muito rápido para mim. Uhum. Então é um momento em que eu escrevo de qualquer jeito, às vezes se tiver só diálogo, eu deixo só diálogo, depois eu vou acrescentando coisas. Então eu terminei em novembro. E aí eu me dei umas 2 semanas para eu conseguir revisar e acrescentar essas coisas que faltavam. E a gente mandou para o seguinte, e em dezembro de 2018 mesmo, eles fecharam o contrato de Conectadas. Então foi assim muito rápido. Você consegue me contar assim, como é que foi o momento pra você quando você, tipo, a realização de assim, a Clara de alguns anos atrás estava chorando porque as pessoas não estavam aparecendo aqui, pra de repente, ok, eu tô na maior editora do Brasil e
o problema que eu tinha antes, que era assim, poucas pessoas lendo minha história, eu provavelmente nunca mais vou ter. Como é que foi essa realização mesmo, sabe? Olha, eu lembro assim desse primeiro interesse da editora já ter sido uma coisa muito surreal para mim, porque eu acho que quando a seguinte falou, gostamos das primeiras páginas, a gente quer ler o resto, alguma coisa no meu coração já me disse assim, vai dar certo. Tipo, tem que dar certo, sabe? Não tinha outra Uhum. possibilidade. Então, todo o meu processo nesses 3 meses de escrita foi pensando, eu preciso entregar, eu tenho um prazo para entregar, eu preciso entregar porque vai dar certo, eu preciso que dê certo. Mas é claro que acho que foram umas 2 semanas, talvez, até eles darem a resposta. E eu lembro que quase todos os dias eu mandava mensagem pra Alba assim, e aí? Falaram alguma coisa? Teve alguma resposta? E ela, não, vou cobrar de novo. E Ela, aí? é- ela te deu algum spoiler de tipo, olha, isso não é muito comum eles mostrarem interesse assim, então pode ficar com Não, ela esperança. falou. Ela falou que achava assim que com certeza eles iam fechar, que era o tempo mesmo da leitura do livro, talvez de conversar também dentro da editora. Eu sei mais ou menos como funciona o processo, porque eu já trabalhei em editora, mas eu nunca trabalhei diretamente com aquisição de livros, né? Mas eu Uhum. imagino que você tenha que passar por uma aprovação, né? Tipo, eu posso fazer uma oferta para esse livro, ou apresentar. Então eu sei que isso demora um pouco. Então eu sabia disso, mas ainda assim era bem. Por mais que eu acreditasse, sempre tem aquele ladozinho nosso que fica, ai, mas e se não der certo, né? É, Tipo, eu tô acreditando tanto nessa história, e se vou não ficar rolar, mais eu sei. devastada ainda se não rolar, né? Exatamente. E aí, quando veio a resposta, assim, a Alba me ligou, e isso é uma coisa muito curiosa da Increase, mas a Alba especificamente, é que ela sempre liga quando ela tem uma notícia muito boa para dar. Então, quando eu vi a ligação dela, eu estava no trabalho, inclusive. A minha sorte é que a minha chefe, na época, tinha viajado, ela tinha ido fazer alguma coisa fora, então ela não estava na sala dela. E aí eu saí da minha mesa, entrei na sala dela, fechei a porta, era aqueles aquários, sabe? Aham. E aí eu falei, ai meu Deus do céu, eu já atendi nervosa. E aí ela ficou, e aí, como você se sente sendo a mais nova autora da seguinte? E assim, eu queria surtar, eu queria gritar, eu queria Nossa, que eu não podia. demais! Mas foi muito, muito, muito emocionante para mim, porque sempre que as pessoas me perguntam, né, eu fiz jornalismo, eu segui uma trajetória de profissional eu andava em paralelo com a escrita, mas desde que eu me entendi por gente, assim, desde que eu me entendi como leitora, eu tinha esse sonho de ser escritora. Então, assim, eu comecei a escrever muito novinha, meu primeiro livro eu tinha 8 anos. O mundo da literatura sempre fez muito parte da minha vida. E por muito tempo, eu acho que foram uns 10 anos antes desse contrato, eu achava que ia ser uma coisa assim que eu fazia, que eu gostava, mas eu sonhava muito, né, em ter uma editora, eu sonhava que isso fosse acontecer um dia, mas acho que o momento em que de fato acontece e o momento em que você se dá conta, né, de que aquilo é real, de que vai dar certo, é muito louco. Foi um sentimento muito único. Mesmo tendo contratação de outros livros depois, não se iguala, Não não é a tem como mesma esse coisa, primeiro. não. É porque eu acho que parte também daquela inocência que você tem de autor iniciante, né? Desse sonho do que é ter uma editora. É. E aí, claro, né? Depois a realidade vai batendo na porta e você vai percebendo que, por exemplo, mesmo que você tivesse você esteja numa grande editora agora, você ainda vai precisar trabalhar como um autor independente para poder fazer o livro chegar nas pessoas, para fazer o livro vender. É, por isso eu falei que em 2020, o livro ainda não era assim isso tudo. Ele tinha vendido bem, tinha, eu tinha tinha participado de alguns eventos, então eu participei da Flip Hop, que Legal. é um evento da seguinte, eu participei da Bienal do Foi a Rio. que revelou o Pedro Ruas, ou não? Né? Isso, mas na verdade o que revelou ele foi o Clip Hop, né? Que era Ah, o tá. curso Legal. literário da Lembrava do. seguinte também. É. Era a mesma coisa. Aham. E aí, na Flip Hop de 2019, foi o lançamento de Conectadas. Então, foi meu primeiro evento como autora da Caramba. Seguinte. Foi bem legal, foi o Tava livro que eu recebi nervosa?
Entendido. Tava super nervosa, óbvio. Eu ainda não, não tinha ideia, né, do que fazer. Nossa, como é que eu converso com as pessoas? Será que vai ter gente lá? Mas como era um evento muito fechado e muito voltado para a literatura jovem, foi um evento bem bacana, com bastante gente que estava interessada em conhecer o livro, sabe? A Bienal do Rio já foi um pouco diferente. Tinha pessoas lá indo me ver, mas eu ainda estava lá num papel bem parecido com o que eu fazia quando eu era autora independente. Então, eu fiquei todos os dias da Bienal, eu ia lá vender Uhum. livro, eu abordava as pessoas no stand, eu falava, oi, posso te apresentar minha história? Posso te apresentar meu livro? Caramba. Então, foi legal, foi muito bom, acho que uma oportunidade muito boa de conhecer leitores. E foi o evento em que aconteceu, né, aquele marco da Bienal, que foi o nosso prefeito do Rio de Janeiro tentando censurar os livros LGBT, e Conectadas foi um dos livros distribuídos pela ação do Felipe Neto. Então ainda teve esse adicional nessa Bienal. Caramba. Pois é. Teve um adicional, assim, do meu susto de ter, né? Tipo, nossa, meu primeiro livro LGBT, a primeira vez que eu tô me assumindo para o mundo, E me assumindo como autora, e aí acontece isso, e aí, de repente, o nossa. livro pro Felipe Neto sendo distribuído pela Bienal, rolou aquela passeata no meio da Bienal também. Então, assim, foi bem caótica, mas Caramba. foi um evento bem. Foi interessante, assim, no ponto de vista como autora mesmo, de ver o movimento dentro da literatura nacional, dentro do mercado nacional, de apoio mesmo pelas literaturas LGBT. Acho que foi um momento também meu de pensar, e agora, né? Assim, no momento em que a gente soube que talvez rolasse essa censura dos livros e tudo mais, eu pensei, cara, o que que eu faço? Vou para casa, fico aqui, tipo, o que que eu faço da minha vida? E aí, Nossa, eu fico imaginando essa incerteza, cara. Que terrível. em algum momento eu pensei, não, quando eu decidi escrever esse livro, quando a gente decidiu publicar ele né, com a editora e tudo mais, eu sabia, né, que eu podia enfrentar muitas coisas, muitas represálias como autora LGBT, mas desde o momento em que eu escrevi por mim e escrevi pelos leitores. Então eu vou continuar aqui, vou continuar insistindo nessa história. Então foi um momento muito importante para mim também como autora LGBT mesmo, de entender o meu papel, Uhum. de entender o que eu queria ali, qual era o meu Uhum. objetivo. É, E aí a gente teve esse momento, assim, esses 6 meses de lançamento do livro que foram muito bons, e aí veio a pandemia. Puta, ainda teve isso, cara. Exatamente. E aí, eu, como profissional do mercado do livro também, eu sempre soube que os primeiros 3 meses de todo ano, né? Tipo, sempre os 3 primeiros meses são muito fracos de venda literária, porque Uhum. é a época que as pessoas estão gastando mais dinheiro. Tá todo mundo pagando IPTU, IPVA, não dá pra comprar livro, né? PVA, caderno de escola, É. material escolar, todas essas coisas acontecem ali nos 3 primeiros meses, e sempre tem uma assim, queda de venda no mercado literário. Você só vende livro nessa época se for livro que você sabe que vai vender, sabe? Uma Colin Hoover da vida, Uhum. coisas assim que tem total certeza de que vai sair. Então, apesar de saber disso, quando eu recebi o relatório de vendas desses 3 primeiros meses, eu fiquei um pouco frustrada, decepcionada, É mesmo? porque eu recebi um relatório que tinha, assim, menos 75 livros vendidos. Assim, Como assim? eu sabia, claro, que isso provavelmente era devolução de livro, avariado, sabe? Esse Ah, tipo de coisa entendi. que acontece, que Entendi. deve ter juntado, mas eu pensei, nossa, a quantidade de livros de livros avariados, devolvidos, enfim, que deu algum problema, foi maior do que o número de vendas desse mês, sabe? Então, assim, isso Nossa. me assustou um pouco, né? É como se eu tivesse vendido 0 livros nesse mês, sabe? E eram de Nossa, 3 meses, né? eu fico Então, imaginando assim, primeiro livro lançado, aí você já fica com aquela incerteza de tipo, a síndrome de impostor já batendo, de cara, a seguinte, a maior uhum, editora do Brasil me deu uma chance, não vai dar certo ainda, não vão querer outro. Cara, deve ter sido uma loucura a sua cabeça, coitada. sim, E, foi. e, E e, no um- meio de uma pandemia ainda, né? e ainda teve isso, a pandemia, que só piorava tudo. Quando é que mudou, assim? Quando que foi o momento que, de repente,
Ok, chegou o primeiro relatório, o Alba te ligou e disse assim: Ó, seguinte, você tá arrasando, tá todo mundo perguntando do próximo livro, as vendas não param. Quando é que teve essa mudança de chavinha brusca? Foi de um mês para o outro? Você começou a perceber uma crescente, talvez? Como é que isso se deu? Então, quando eu recebi esse primeiro relatório, eu parei, né? Fiquei triste, chorei, fiquei arrasada por um tempo. E Nossa, aí imagino. depois eu comecei a me perguntar, ok, a gente está vivendo esse momento de uma pandemia, foi bem naquele começo em que as pessoas estavam tendo corte de 40% do salário. Nossa, sei. É, pois é, parece que faz Meu tanto tempo, Deus. né? Eu ia dizer isso agora. Parece que faz, sei lá, 20 anos já. E, tipo, eu tenho Exatamente. 25, mas parece que faz uma eternidade já. É muito doido. Muito, muito doido. E a gente estava tentando ainda entender, né, como é que era esse período. Eu lembro que o mercado editorial mesmo ficou 1 ou 2 meses sem lançamento nenhum, porque eles entendiam que era um momento que ninguém esperava, né, que isso fosse É. acontecer. Ninguém tinha ideia alguma de como que ia ser todo esse processo. E ainda tinha uma questão que eu acho que começou a ser um pouco mais forte no segundo mês, assim, né? Tipo, maio. De que coisas físicas começaram a ser muito aterrorizantes, né? Eu lembro que Uhum. a gente parou de ir no mercado, né? Tinha aquela coisa de comprar as E coisas à quando ia, distância. tinha que limpar tudo, né? Tinha que deixar Exato. ali. E o medo também, né, de comprar uma coisa pela internet, você não sabe aonde isso passou, então também tinha esse receio de coisas físicas, né? Livros físicos, qualquer coisa que chegasse em Exatamente. casa. E eu acho que apesar de as plataformas digitais já serem, de venda, já serem grandes, a gente teve um boom muito grande durante a pandemia, que foi quando realmente Uhum. as pessoas começaram a perceber que, bom, já que eu não posso sair de casa, eu tenho que Vou comprar na ler. internet, né? É. Exatamente. E quando eu me fiz essa pergunta, eu pensei, cara, eu Conectadas é um livro LGBT, é um livro para jovem. É, muitos desses jovens não têm o dinheiro próprio para comprar o livro, precisam dos pais para comprar. Às vezes estão dentro de casas conservadoras, às vezes estão dentro de casas que não são conservadoras, mas que livro não é a prioridade. Uhum. E eu comecei a me perguntar o que que eu podia fazer para esse livro chegar nessas pessoas, sabe? Mais do que o número de vendas, eu queria muito que essas pessoas tivessem a oportunidade de ler um livro LGBT. Eu sabia que na época ainda era muito difícil de encontrar romances entre garotas em grandes livrarias. Então, tinham todas essas questões. E eu comecei a fazer uma campanha de doação do livro para pessoas que não tivessem condição de comprar. E eu estava oferecendo mandar o livro físico ou mandar o livro digital, né? Depois dependesse da pessoa. E foi uma ação que deu muito certo, deu tão certo que várias pessoas vieram me mandar mensagem assim, claro, eu quero ajudar também, eu quero apoiar nas doações, como é que eu faço? E aí eu desenvolvi assim todo um sistema de que quando tinha gente interessada, eu mandava para o apoiador pagava o livro. Foi bem Legal. legal, foi uma campanha muito bacana. A gente conseguiu vender não, doar quase 200 livros no total da campanha, assim, foi bem bacana. E a partir daí, eu comecei a fazer outras ações, sabe? Eu comecei a pensar em várias coisas que eu pudesse fazer de dentro de casa. Então, em julho rolou a Flip-Hop pela primeira vez online. E aí eu pensei, poxa, mas a parte mais legal de você ir num evento literário é você encontrar os autores, é você pegar um autógrafo. O que que eu posso fazer para ajudar, né? E aí eu comecei a fazer ações de pessoas que comprassem o livro durante o evento e iam receber em casa um card autografado. E aí eu mandei fazer alguns cardzinhos, autografava e mandava, sabe? Eu comecei Que a fazer esse tipo legal. de ação que pudesse levar o livro a mais pessoas. E no dia 31 de julho, que é o aniversário de publicação de Conectadas, eu fiz uma ação no Twitter em que tinha várias brincadeiras. Eu fiz quiz, fiz sorteio, pedi apoio de algumas amigas. Falei, sorteei vários livros, né? Não só Conectadas. E pedi para o pessoal da editora para o livro ficar de graça, que foi uma ação que, o livro digital, né, no caso, que foi uma ação que eles estavam fazendo durante o começo da pandemia, de deixar Uhum. alguns livros digital, de graça. É tipo Só pro Kindle Unlimited, né?
Nem é para o Kindle Unlimited exatamente, porque a seguinte não tem, nenhum dos livros da seguinte estão Tem no esse Kindle vínculo. Unlimited. Ah, entendi. Era realmente para você comprar a Nossa, que versão digital legal. de graça, exatamente. Só que nesse período eles tinham parado de fazer essas ações do livro digital de Hum. graça. E aí eles falaram, claro, a gente não consegue fazer ele de graça mais, mas a gente consegue deixar no menor preço possível. E aí o menor preço possível era tipo R$ 1,99. Eu falei, não, tá ótimo, né? Tá quase de graça praticamente. E aí a gente fez essa ação durante o final de semana do aniversário e o livro vendeu muito, assim, vendeu muito, muito mais do que eu esperava. E aí ele entrou na lista de mais vendidos da Veja pela primeira vez. Que Por causa dos livros demais. digitais, exatamente. E aí eu pensei depois, né? Nossa, olha que coisa. Se ele tivesse ficado de graça, ele não teria entrado na lista de mais vendidos, porque é por compra, eu acho que só vale quando o livro está à venda com algum valor, Ah, não verdade. distribuído gratuitamente, porque senão, né, várias pessoas deixam livros digitais gratuitos na Amazon e ia entrar tudo também. E aí ele entrou na lista. E nessa época o TikTok também estava começando a Uhum. crescer, o TikTok especificamente. Eu fiz alguns videozinhos falando, tipo, olha que legal, o livro LGBT que entrou na lista de mais vendidos. Tinha alguns booktokers que estavam começando a falar do livro também. E isso foi em agosto, né? Em setembro, a primeira tiragem do livro esgotou. E eu acho, assim, total, que teve uma relação muito direta, porque uma coisa que eu entendi ao longo desses anos é que autor nacional precisa dar o dobro, né, se esforçar o dobro para fazer as pessoas lerem as suas histórias. Uhum. E quando você tem um autor internacional que chega aqui, né, o primeiro livro de estreia, mas que as pessoas já estão falando no BookTok, já leram sobre ele, já fazem resenhas, né, em inglês mesmo, ou que já está com um buzz lá fora, é muito mais fácil o leitor brasileiro se interessar por esse livro e gastar o dinheiro dele com esse livro do que ele fazer isso com um autor nacional. Uhum. Só que quando você tem uma promoção como essa, em que o livro fica R$ 1,99, a maioria das pessoas pensa, eu queria muito ler esse livro e ele tá só R$ 2, eu vou comprar, né? E aí muitas pessoas acabaram lendo o livro digital, gostaram tanto do livro que quiseram comprar a versão física. E aí, claro, Legal. né? Depois eu fui fazendo essas ações de mandar card autografado e tudo mais. E isso estimulou muito as vendas. E aí eu acho que assim, tem uma ligação muito direta com essa promoção do R$ 1,99 com o esgotamento da primeira tiragem. Mas Isso, isso descu- foi em descu- setembro de 2020. legal. E isso é uma coisa comum da seguinte, assim, se outros autores meio que seguiram a sua jogada, porque assim, de uma forma indireta, acabou que foi um puta golaço seu, né? Talvez E nem, foi nem, tudo assim nem no feeling. pensar. Então, foi mais de sentir assim como que tava o momento, o seu público, né? Também essa tentativa de democratizar a sua história e acabou com esse puta golaço assim. Isso é uma coisa comum dentro de editoras ou não? Você sabe dizer? Olha, não acho que tenha sido, que fosse naquela época. Acho que hoje já é mais. Eu não, obviamente, não acho que eu inventei a roda. Inclusive, o aniversário de Conectadas, que essa brincadeira que eu fiz, eu me inspirei muito na Clara Savelli, que é uma autora também que está aí comigo no Independente há muitos anos. Ela fez uma ação dessa para o livro dela, e eu achei bem legal. E eu pensei, pô, vou fazer também. Só que essa coisa do livro digital ficar R$ 1,99 era algo bem incomum até então. Tanto que até os livros ficarem de graça era uma coisa muito impossível. Assim, foi uma ação Uhum. específica da seguinte, da Companhia das Letras no geral, nesse período do início da pandemia. E depois disso, claro, né, eu vi vários outros livros ficarem a R$ 1,99 também. Eu acho que a galera foi percebendo que era uma ação que funcionava legal. Acho que você tem um investimento bacana de pessoas que vão ler o livro digital e depois vai ter algum evento físico mesmo, algum evento presencial e a pessoa vai querer levar o livro físico. Então, eu acho que algumas coisas aconteceram assim, por causa dessas ações que eu fiz. Mas, enfim, não sei, não gosto de dizer isso, né, que eu inventei a roda, mas eu acho que eu acabei inspirando outros autores a pensarem um pouco fora da caixinha, Legal. nas ações dos seus livros. E isso foi aí em setembro de 2020, e a partir daí, de fato, as vendas de Conectadas começaram a crescer bem.
mas ainda não tinha sido o boom que Que foi foi? em 2021. Ah, 2021 realmente foi, e, assim, estava crescendo bem, estava crescendo meio que exponencialmente, assim, a cada trimestre eu recebia, né, um número de vendas maior, e uma mas penca de seguidor também no Instagram, né? isso também foi uma coisa que me ajudou muito a ter esse termômetro. Uhum, Tinham duas coisas que me ajudavam muito. Eu recebia mais, eu, né, cresci em seguidores, eu acho que quando eu comecei a lançar Conectadas, eu tinha 10 mil seguidores. E aí foi crescendo, assim, de uma maneira muito orgânica, que é uma coisa que no Instagram é muito difícil, né? Você ter uhum, um crescimento orgânico dessa forma. A outra coisa que eu percebia muito às vezes era que quando tinha algum vídeo que viralizava no TikTok, eu via o livro crescendo no top 100 da Amazon, né? Então, eu era assim uma ligação muito direta, era uma coisa que eu acompanhava com muita frequência, de ver o livro subindo, indo para menos de top 100, top 50. E isso também me ajudou muito a fazer algumas ações, assim, alguns vídeos, alguns conteúdos uhum. mesmo. Tipo, olha, o livro no top 50, vamos ajudar. E a galera se motivava, tipo, não, vamos ajudar também. É, e só que em 2021, eu acho que foi realmente assim o grande boom do BookTok, foi quando a coisa virou de um jeito absurdo. E aí as minhas vendas estavam assim, elas lá em 2019, quando eu comecei, tava 2.000 livros num trimestre, mil livros num trimestre, depois 2.000, aí caía para, sei lá, 800, sabe? E aí quando chegou nessa época de setembro de 2020, já começou a ir para 4.000, 6.000, dez Caramba. mil vendas num trimestre, que já 10 era mil bastante pessoas coisa. comprando um livro seu, que doideira. Exatamente. E aí, em 2021, foram assim 6 meses completamente absurdos, em que eu vendi 50.000 exemplares nesses seis Nossa meses. senhora. Isso deve Foi ser uma assim, doideira, claro. Deve não, ser isso uma pra loucura. mim Eu não consigo nem imaginar, assim, de olhar e ver esse número e falar, cara, tem era esse tão tanto absurdo pra de. mim que eu e minha mãe a gente ficava brincando, na época eu morava com ela, né? E a Aham. gente ficava passando uma pela outra na casa e ficava assim, 20.000 livros, hein? Porque assim, era um sonho realizado, mas era uma coisa que eu não tinha, sei lá, não era palpável para mim, É, eu sabe? imagino. E às vezes eu ficava pensando assim, quando eu bati os 100.000 livros vendidos, eu lembro que eu ficava assim, no Maracanã cabem, acho que era 88.000 pessoas, É. alguma coisa assim. Eu ficava assim, cada pessoa dentro do Maracanã com um livro de conectar. Cara, cabe o Maracanã inteiro e mais. É muito surreal. Que loucura. Pois é. Nossa, e depois disso, eu acho que assim, né? Claro, na Bienal deve ficar muito mais evidente esse número de pessoas, né? Porque você tá de fato Uhum. vendo a galera, cumprimentando o pessoal, mas o quanto que isso mudou alguma coisa? Eu me pergunto até na sua escrita, assim, sabe, de forma criativa. Assim, se a gente for comparar números, eu vou soar patético, né? É óbvio. Mas eu lembro que na Bienal, eu fui ano passado, assim, como autor independente, aquele mesmo esquema, sabe? Consegui, por sorte, uma editora pequena que me aceitava sem cobrar nada, perfeito, fui lá, me encaixei. Perfeito. Quando chegou a primeira fã, assim, uma menina que eu nunca tinha visto, ela tava meio tremenda, assim, como se eu fosse alguém, me deu uma crise de ansiedade, assim. Minha namorada, ela sempre brinca sobre essa primeira pessoa pra quem eu dei o autógrafo, que eu fiquei muito nervoso, cara. Tive, tipo, uma pequena crisezinha, sabe? Meio de não Uhum. entender direito o que era aquilo. Eu me pergunto pra você, assim, que de repente tinha um tantão de gente que deve estar te mandando DM, deve estar te encontrando na Bienal, pedindo foto, falando tal coisa. O quanto que isso muda alguma coisa, até no processo criativo de tipo, a próxima vez que você sentar pra escrever algo, naquele momento pelo menos, você tinha essa consciência de que, cara. 100 mil pessoas já lerão o outro. Pode ser que esse aqui tenha, tipo, o mesmo alcance, ou maior ainda, né? Porque é o próximo livro, é o outro lançamento. Isso criou algum tipo de bloqueio em você? Te deixou com medo, com emoção, com tudo ao mesmo tempo? Como foi? Olha, eu acho que hoje, assim, depois de eu ter terminado meu terceiro livro,
Eu entendo um pouco do meu processo, e Oficialmente, né? Já teve até anúncio, então a gente pode falar isso sim, abertamente. sim. Ah, legal. É, eu terminei de escrever, né? Agora o que vai acontecer com ele são outros Aham. 500. Mas eu entendi uma coisa que na época que eu estava escrevendo romance real, me gerava muita angústia, que é o meu processo, de fato, ele é muito demorado. Conectados foi um ponto fora da curva, e talvez justamente porque eu estava realizando um sonho, então na minha cabeça eu tinha um objetivo muito claro, sabe? Uhum. Só que quando eu comecei a escrever romance real, que eu já tinha começado a escrever, né, antes de Conectadas, parei, e aí eu peguei ele de novo, reescrevi do zero, e eu tive muitos momentos em que eu escrevia e travava, não sabia como seguir, aí parava, e ficava uns meses sem escrever, voltava. Então, assim, foi um processo que demorou bastante. Eu diria que uns 3 anos até, desde a concepção da ideia até a publicação de fato. Mas enquanto eu escrevia, eu sentia que em muitos momentos eu me pegava pensando: será que as pessoas vão gostar? Será que vai estar tão bom quanto Conectado? Será que vai atingir a expectativa das pessoas? É, será que vai atingir a expectativa da editora também? Que é uma outra coisa que quando a Hum. gente está lançando, principalmente quando a gente está no começo da carreira, a gente sempre se pega com medo de qualquer, sei lá, qualquer sinal de fracasso. Eu vou dizer sinal, porque às vezes nem é um fracasso de fato, né? Por mais que a gente acredite que seja, mas qualquer sinal de uma possibilidade de fracasso, a gente pensar: "Ai, a minha agente não vai me querer mais, a minha editora não vai me querer mais, a gente não vai mais conseguir publicar livro." Então, eu sempre ficava me perguntando: será que vai atingir a expectativa das pessoas, de quem leu Conectada? Será que as pessoas vão gostar? Era uma história meio diferente também, por mais que seja uma história LGBT também. Era uma história que envolve muito contexto familiar, abandono parental, luto. Então tinha um drama extra e o romance era quase um pano de fundo da história. Então tinha todas essas diferenças e eu me peguei assim tendo muito medo de escrever e dessa expectativa não ser atingida. E eu acho que isso em sua grande maioria me ajudou a me travar. Mas eu acho também que hoje eu entendo que também faz parte do meu processo, né? Que Que já esse seria processo. extenso. Eu sou uma pessoa ansiosa, né? Só que aí eu acrescentei uma camada extra, né? De ter 100 mil pessoas querendo comprar no meu primeiro livro. Então, essa é uma camada extra que eu não estava contando na hora de escrever. Mas ainda Você, assim, é difícil. você, você sofre na revisão? É a revisão que normalmente te empaca ou você diria que é a É a escrita primeira mesmo? escrita, é o primeiro, a primeira etapa do livro. Assim, depois que eu já escrevi, eu já é muito mais fácil para mim. Você É reescreve claro. muito ou não? Então, eu reescrevo muito no começo. O que Entendi, acontece entendi. muito comigo? Eu tenho uma ideia da história, eu deixo ela amadurecer um pouquinho na minha cabeça, eu preciso sentir os personagens, né? Entender quem eles são, como que eles agem. Eu gosto de aquele momento assim, mais na minha cabeça do que de fato escrevendo. Então, Uhum, é quase como se eles tivessem vida na minha cabeça. Então, eu tô lavando uma louça, aí a história tá acontecendo na minha cabeça. Eu vou tomar um banho, a história tá acontecendo na minha cabeça. Então, assim, esse é um momento muito da minha pré-escrita, sabe? Eu gosto que ele aconteça, porque é esse momento de entender os personagens. Mas, como eu sou uma pessoa muito ansiosa, na hora que eu começo a escrever, eu já quero escrever tudo, assim, eu já quero que uhum, tudo saia do jeito perfeito. E essa parte é uma parte muito difícil para mim na hora da escrita, porque eu fico me cobrando. Ai, será que essa frase tá boa? Será que essa frase as pessoas vão gostar? Será que eu tenho que escrever uma frase que as pessoas vão, sei lá, cotar para botar nas redes sociais, sabe? Esse tipo de coisa que talvez antes eu não pensasse tanto, agora que eu tenho pessoas me acompanhando, eu já penso com um pouco mais de frequência, sabe? Tipo, ai, será que, sei lá, as pessoas vão gostar desse casal, vão criar alguma expectativa, vão fazer cosplay, vão fazer desconectar, tipo, qualquer coisa desse tipo, fica uhum, passando na minha cabeça. Então, me livrar desse tipo de pensamento é a parte mais difícil da escrita. uhum, Mas eu também entendi, né, depois de alguns anos de trabalho, que esse primeiro momento em que eu começo a escrever, aí às vezes eu paro porque eu não sei para onde a história está indo direito, ou mesmo que eu tenha todo um rascunho traçado da história,
em algum momento eu sinto assim, ai, tá faltando emoção nessa história, ou eu não tô conseguindo contá-la do jeito que eu queria, e aí eu paro, aí fico um tempo sem escrever. Aí quando eu retomo, eu tenho que reescrever tudo de novo. Eu sei que esse. Essa retomada, nossa, deve ser muito, pra mim é muito difícil. Sim, Ficar um tempo parado é quase como se o músculo atrofiasse, sabe? Quando eu volto, eu tenho muito problema de odiar muitas coisas que eu já escrevi. Então sei lá, 2 meses depois eu já tô. Nossa, cara, eu sou péssimo e eu não sei escrever. Eu escrevo igual uma criança de 12 anos e, sabe, é tão irritante. Eu preciso literalmente, assim, pegar um papel e escrever. Ontem eu escrevi assim: o capítulo 41, taranã, ficou muito legal. Ponto final. Porque eu quis me lembrar disso, de que tem alguém dentro de mim gostando daquilo também, sabe? sim. Eu acho que comigo eu já sou o contrário. Enquanto eu tô escrevendo, eu tô odiando tudo. E aí depois de um tempo, Ah, e nossa, aí que depois de um tempo, difícil. quando eu paro, fico aí uma semana, duas sem escrever, eu volto pra pegar a história de novo, eu falo, poxa, eu tava me encucando com umas coisas à toa, e agora que eu tô lendo, a história tá boa, sabe, tá legal. Uhum. Aí fica mais fácil pra mim refinar a história quando eu fico esse tempo longe. Mas é Ah, claro que não dá pra eu ficar, né? Escrever um capítulo e ficar um mês sem uhum. escrever. Era isso que eu ia te perguntar mesmo. A sua. Como se dá essa sua rotina de escrita? Tudo bem, como você falou, né? É algo que pode variar. Às vezes você para um tempo, depois você volta com mais intensidade. Mas dentro de uma rotina em que tá rolando esse seu ato criativo, assim, com um pouco mais de frequência, como é que isso se dá? Você tem algum tipo de ritual, né? De começar sempre de um jeito, desligar aplicativos, não sei, usar o Opal, alguma coisa do tipo. Então, depois que eu passo por esse processo, que pode levar um tempo, O de maturar a meses, ideia um mesmo, né? ano. Ah, Esse processo eu digo também do começo da escrita, né? Em que eu tá. começo a escrever e aí eu paro. Eu acho que uma coisa que eu já percebi também é que enquanto eu tô nesse processo de começo a escrever, paro, volto, reescrevo, é um momento também que eu tô conhecendo os personagens. E Uhum. normalmente a virada de chave para mim é quando eu entendo qual é o objetivo que eu tenho com aquela história. Então, em romance real, por exemplo, a história é um romance, mas eu demorei a entender que o clímax da história, a virada, né, da história, não era o romance, era a relação da protagonista com o pai dela. Então, quando ela tivesse a grande briga com o pai, a virada, né, aquele momento em que tudo dá errado, tinha que ser com o pai. E aí, depois que isso acontecesse, aí tudo ia desenrolar, aí ela ia brigar com a garota, sabe? As coisas iam acontecer por causa dessa briga, por causa desse grande clímax. Quando eu entendi isso, a história fluiu para mim, porque daí eu já sabia para onde eu estava indo. Com Uhum. esse livro novo, foi a mesma coisa. E eu sei, às vezes, que eu. E nesse eu não posso dar muito spoiler, né? Sobre qual foi a virada de chave. Mas, mas eu acho que uma coisa que eu já entendi sobre mim é que primeiro eu preciso desapegar das. Eu acho que das regras, sabe? Que a gente também se impõe quando está escrevendo. Então eu mesma ficava assim, eu tenho que escrever todos os dias tantas palavras, eu tenho que. Essa personagem tá muito, sei lá, talvez as pessoas não gostem do que essa personagem está fazendo, porque isso não é muito ético, porque não sei o quê. Eu fico nessas travas, e é só quando eu entendo que essas travas estão acontecendo que eu falo, ok, não, pera, vamos recapitular. E daí, sempre que eu tenho essa virada de chave e começo de fato a escrever, a escrita flui muito mais rápido para mim. Eu só, todo dia, quase todo dia, né? Não vou dizer todo dia, mas eventualmente quase todos os dias eu sento e escrevo. Normalmente eu consigo fluir assim um capítulo por dia, Legal. a coisa flui com mais rapidez. Mas o meu processo, ele é mais ou menos assim. Eu sento no computador, aí eu faço todas as coisas que eu tenho para fazer que são mais burocráticas, mais chatinhas. Então, tipo, responder e-mail, responder mensagem, ver se eu tenho, sei lá, comprar alguma passagem para algum evento que eu vou ter, sabe? Esse tipo de coisa. Como eu ajudo a minha esposa na loja dela também, às vezes eu faço esse tipo de coisa, mexo com a planilha, vou fazendo essas coisinhas que são, que eu não preciso pensar para fazer, sabe? Que é só, tipo, rápido. Porque eu gosto de deixar, assim, tudo, não tenho mais nada para fazer hoje, então beleza, agora é a hora de largar tudo e escrever.
É. Eu não costumo desligar redes sociais, nem nada disso, mas é uma coisa que acaba acontecendo naturalmente quando eu estou muito imersa na história. Eu realmente não mexo em nada, não mexo no Instagram, em nada. Mas se eu tivesse com preguiça, enrolando, eu vou ficar rolando um pouco o feed até a hora que eu falar, não, pera, calma. Aí fecho tudo e volto, vou para a escrita, né? Mas eu gosto de, muitas vezes, de botar uma musiquinha. Gosto de criar playlists que vão acontecendo naturalmente mesmo ao longo da história. Então, eu ouço uma música e penso, nossa, essa música tem tudo a ver com o livro. Aí eu vou lá, boto na playlist. Daí eu ligo essa playlist quando eu tô escrevendo. Então, eu tenho esses processinhos, mas eu acho que hoje virou, assim, quase que parte da minha rotina, sabe? A hora que eu vou sentar para trabalhar, então agora é a hora de escrever. Então, eu vou lá, sento, abro o Word, né? O Word tem que abrir primeiro. E se eu tiver muito travada, eu gosto às vezes de escrever à mão também, ou no Legal. celular. É Às mesmo? vezes acontece. Aham. Às vezes à mão eu gosto de escrever o planejamento do que vai acontecer nos próximos capítulos. Então, se eu tenho uma ideia na cabeça, as coisas estão fluindo na minha cabeça muito mais rápido do que eu de fato estou conseguindo escrever, eu pego um papel e escrevo o que eu quero que aconteça. Às vezes também acontece de eu estar muito ansiosa durante o dia e aí eu não conseguir parar para escrever no computador, que eu estou muito agitada. Ou, sei lá, o dia foi muito corrido, tive coisa para fazer na rua, não consegui sentar para escrever. Às vezes, quando eu vou dormir, eu pego o celular e escrevo um pouquinho, assim, só para ter a sensação de fluiu, sabe? De que eu Uhum. consegui tirar da cabeça as ideias que eu tô tendo. Então, eu tenho esses processinhos, eles acontecem normalmente. Eu fico assim uns 3 meses depois que eu mergulho na história, eu consigo de fato 2, 3 meses terminar o livro. Esse agora eu comecei a escrever ele foi no final de janeiro e aí eu terminei agora no início de maio. Nossa, foi rápido. Foi bem rápido e assim e nesse processo, eu frustrada, porque tem que resolver coisa na rua, passei o dia inteiro tendo que fazer coisas de vida adulta e não deu para escrever. Mas eu acho que talvez eu até tivesse escrito ele um pouco mais rápido, e eu acho que isso às vezes também me frustra um pouco, até o momento que a minha terapeuta virou assim, não, mas existe o mundo lá fora está acontecendo também enquanto você está escrevendo, então você também tem que se perdoar um pouco por um dia não conseguir escrever e tudo mais, mas realmente o processo flui rápido para mim depois que eu viro a chavinha, mas aí até chegar Até nesse isso. momento, eu já escrevi, reescrevi, já fiz várias coisas ao longo da história. O quanto que. O quanto que é consciente, assim, Clara? Eu digo, as suas histórias, elas têm essa estrutura narrativa, né? Elas são orientadas por uma narrativa, né? Não é como Uhum. se fossem livros que não têm história, sabe? Que não estão seguindo uma progressão, assim, de atos de alguma forma. Mas o quanto disso que é estruturado de, tipo planejar seus capítulos antes e depois escrever e meio que ir descobrindo pra onde a história vai enquanto você escreve, porque tem escritores que trabalham de jeitos tão distintos, né? Aqueles mais arquitetos que pensam em Uhum. cada coisinha e depois escrevem tudo, e aqueles que acho que são. Eu sou mais do outro tipo, que é É o meio que jardineiro. descobrir. Meio que. O jardineiro, meio que descobrir pra onde que essa história vai, cara, porque nem eu sei, sabe? Eu não sei como isso vai acabar. Eu acho que quando eu estou começando a história, eu sou um pouco arquiteta. É, eu gosto de ter uma ideia. Eu gosto de montar sinopse. Assim. Então eu conheço muitos autores que não gostam de escrever sinopse. Eu adoro. É a Você primeira monta coisa a que eu escrevo. sinopse antes? Aham. É a Ah, que primeira coisa que eu faço. interessante. Porque me ajuda a ter um norte. Assim, eu sei o que vai acontecer naquela história. Assim, eu sei quem são os personagens e qual é o primeiro, né, a primeira saída da zona de conforto. Eu sei o que vai acontecer para virar a chave para o enredo desenvolver. Mas, normalmente, eu não tenho um final definido. Esse Uhum, final, normalmente, eu deixo a história me contar. legal. Com esse livro novo, eu tinha rascunhado, assim, uma escaleta do livro inteiro. E, claro que em algum momento da história eu percebi, tá, a história não vai fluir desse jeito. Tinha eventos que eu queria manter. Então, por exemplo, essa é uma história muito universitária. Se passa durante a faculdade, tem tudo a ver com a faculdade.
e vários dos eventos do livro são chopada, festas, tipo, eventos mesmo de calouros com veteranos e tudo mais. E no final, eu sabia, né, desde o começo, que no final ia ter assim, um grande evento que iam ser os jogos, né, universitários, e que algumas coisas importantes iam acontecer nesse momento. Mas isso aconteceu, eu queria manter isso na história, estava rascunhado desde o começo e conscientemente eu sabia que era um momento legal para você ter, né, os personagens no mesmo ambiente, né, todos os dias, que é diferente de uma faculdade no dia a dia. Eu sabia que era um momento narrativo muito importante para a história que ia funcionar muito bem. Mas tudo que eu tinha planejado para acontecer nesses jogos não aconteceram do jeito que eu tinha planejado, porque em algum momento da história a coisa começou a fluir sozinha de um outro jeito. Que legal. Eu tinha também uma grande dúvida sobre o livro, que era o livro ele envolve muito a protagonista num dilema com o próprio curso. E aí eu não sabia se no final ela ia abandonar ou se ela ia encontrar a sua própria voz ali dentro daquele curso. Em algum momento eu achei que ela ia fazer uma coisa, e aí quando eu cheguei no final, eu pensei, cara, ela ia fazer isso, mas assim, ao longo da história inteira eu construí a história dessa forma, e eu não tinha percebido, sabe? E aí eu Uhum. entendi que a própria história estava me contando o final, mesmo eu tendo achado que ia ser de outro jeito. Cara, E aí que eu demais essa sensação, né? pois é muito louco pra mim, assim. Às vezes teve uma vez que eu falei pra minha psicóloga, falei assim, eu queria conseguir explicar em palavras o que que me faz, né, esse ímpeto da escrita, essa coisa que acontece na nossa cabeça quando a gente está escrevendo, mas eu não consigo. E aí ela até falou pra mim assim, mas você não precisa explicar em palavras, sabe? Tá acontecendo aí, tá tudo bem. E eu acho que é isso, assim, a escrita na maioria das vezes pra mim, ela é muito mais da emoção do que da razão. É claro que, assim, como, né, vira parte do nosso trabalho, no meu caso, vira o meu trabalho principal, então eu acabo me colocando algumas pressões e alguns empecilhos que fazem parte da vida, né, do trabalhador, de quem se Uhum. preocupa com contas para pagar e tudo mais. Então, muitas vezes, eu fico me pressionando, assim, já tô desde 2022 que eu não lanço livro novo, sabe? Tipo, eu lancei a edição comemorativa de Conectadas, lancei Ficou linda, contos, inclusive, hein? ficou, né? Eu sou suspeita, mas eu sou apaixonada por Nossa, ficou ela. demais. Mas assim, não é uma história nova, sabe? Eu sei que os É. leitores também estão esperando uma história nova para ser trabalhada. Muitas pessoas talvez não tenham condição também de pagar uma edição comemorativa. Assim, eu sabia que tinham questões que só um livro novo ia me fazer também, talvez poder voltar a aparecer mais em eventos, ser convidado para eventos, né? Aquelas coisas que a gente vai descobrindo enquanto trabalha com a escrita. E em grande parte eu também me pressionava muito, assim, nossa, já vai fazer 2 anos que eu não lanço nada, preciso escrever alguma coisa, já vai fazer 3 anos, sabe? Preciso escrever, preciso lançar. E isso tudo acho que é a parte mais difícil de você transformar algo que você ama no trabalho, porque em algum momento vira uma pressão, e eu só consigo escrever quando eu entendo isso, quando eu falo, claro, larga de ser maluca, sabe? É. Você tem que escrever no seu tempo, a história vai acontecer no seu tempo e tá tudo bem. Não é como se eu não tivesse também outras fontes de renda, porque no fim das contas, o livro ele virou minha vida de fato. Então, eu trabalho com freela, faço freela de copy, faço freela de tradução. Então, tudo isso assim são coisas que eu faço menos quando eu estou escrevendo, mas que eu posso fazer também quando eu não estou escrevendo, sabe? Então, o dia inteiro, eu e minha cabeça aqui brigando comigo mesmo. Eu imagino, e eu acho que essa também é a bênção e maldição dos escritores, né? A gente passa muito tempo na nossa própria cabeça. Tava conversando com a minha namorada algumas semanas, eu tava bem assim, fundo do processo criativo desse novo livro, eu tava ficando meio mal mesmo, sabe? De dizer pra ela, cara, eu não aguento mais, tipo, tô há muito tempo nisso e eu tô empacado e eu tentei explicar pra ela, né? Tipo, ela é atriz, então ela vive experiências artísticas que são fundamentalmente coletivas, né? Ela tá no palco com Uhum, outras pessoas, ela tá o tempo inteiro compartilhando, recebendo energia alheia. E eu falei pra ela, cara, é difícil pra mim porque eu tô
horas e horas do meu dia sozinho no meu quarto, olhando pra uma tela, às vezes em branco. Então, assim, tem algo de muito difícil em estar por tanto tempo convivendo com a sua própria cabeça, sabe? Chega um momento em que, assim, eu não sei qual pensamento meu é confiável, qual que não é. Tipo, essa frase realmente tá uma merda? Cara, eu acho que não, sabe? Talvez ela esteja boa. Então, tem uma dificuldade, assim, tão difícil de colocar em palavras, né? Dessa parte do processo de conseguir externalizar mesmo, sabe? Jogar isso pro mundo, Uhum. entende? Sim, porque acho que no fim das contas, a gente como artista, a gente quer fazer isso tudo do jeito mais bonito que a gente acha, né? É, Do jeito que a gente, quando lê um livro e a gente gosta muito daquele livro, a gente pensa, nossa, olha que incrível essa habilidade desse autor com essas palavras. A gente quer reproduzir isso também, né? A gente quer que os leitores sintam isso com a nossa história. Só que nós somos pessoas totalmente não confiáveis para dar essa opinião, na maioria das vezes. total. Acho que a gente, população no geral, a gente não é ensinado que a gente pode ter autoestima, que a gente pode, É, tipo, se elogiar, né? Se elogiar normalmente é uma coisa ruim, você dizer, nossa, sim, eu só escrevo muito bem, né? A maioria das é. pessoas entende isso como arrogância. Então, eu sinto que na maioria das vezes, a gente está sempre procurando formas de se diminuir. Às vezes, na nossa cabeça, a gente sabe, tipo, não, esse livro tá legal, eu tô gostando desse resultado, mas em algum momento a gente fica, não, mas e se não tiver legal? E se as pessoas não gostarem? Então, eu sempre tento, assim, eu gosto também que seja um processo muito interno, porque quando eu me fecho na minha bolha, é um momento em que eu penso, não importa se ninguém gostar desse livro, eu estou gostando dele. Ele está sendo um livro que eu leria, sabe? Então, nessa hora, é a hora que eu sei que a história está fluindo bem. Mas até eu chegar nesse momento, até eu conseguir entrar nessa bolha, é muito É difícil. isso. É a mesma coisa com a minha namorada, de semana retrasada, quando eu comecei a reler esse projeto que eu finalizei agora, eu falei pra ela, cara, que delícia ver que essa história passa tão rápido. Eu passei Uhum. meses achando que isso aqui tava horrível. Então, que gostoso que é você sentar e ter aquele momento de vitória pessoal, de tipo, cara, de repente eu tô na página 50, eu tô lendo há pouquíssimo tempo, então eu acho que também é importante pro artista, pro escritor, se comemorar as pequenas vitórias, né? De cara, um parágrafo escrito, uma frase escrita, um capítulo finalizado, né? Isso faz muita diferença pra gente, até porque o nosso processo, mais do que assim, em outras profissões, ele demora muito pra recompensa chegar. É como você. Romance Real, o primeiro esboço foi o quê? 2018? 2000. 2018 Aquele foi que quando foi eu reescrito. comecei. Tudo bem, foi reescrito, mas essa história começou na sua cabeça Não, sete mas anos em atrás. 2018 eu comecei a escrever, parei, E e aí depois reescrevi de novo, e então, é reescrevi um de novo. processo que demorou anos e anos e anos e anos pra chegar aquela primeira nota 5 estrelas no Scoob, na Amazon, sabe? Que deixa a gente com o coração quentinho. Então é um processo que demora muito. Se a gente não encontrar essas pequenas vitórias, eu. Como é a sua relação com a sua esposa nesse sentido? Ela é uma leitora? Ela é a pessoa que você mostra o texto e ela passa os feedbacks que te colocam pra cima? Ela é crítica? Como é isso entre vocês? Então, curiosamente, eu não tinha escrito nenhum livro solo desde que a gente se conheceu. Eu estava lançando o Romance Real quando a gente se conheceu, Uhum. então eu ainda não tinha passado por esse processo com ela. Ela já conhecia seu Mas trabalho? Só por curiosidade. ela, não, não, então ela conhecia, mas não tinha lido. Ela Ah, leu legal. Conectadas depois da gente ter se conhecido. Legal. Pois é. E aí ela leu alguns contos, né, que eu escrevi, mas esse processo mesmo do livro novo vai ser a primeira vez. Mas aí ela começou a ler, mas ela tá vendo o comecinho ainda. E é, e é tranquilo? As trocas chegam. Os feedbacks chegam Então, até pacíficos? agora ela falou que tá gostando. Ah, legal. É legal, eu acho que uma coisa diferente de quando o leitor tá lendo e quando é uma pessoa que te conhece, é que normalmente a pessoa que te conhece, ela vai entender certas referências, Uhum. certas inspirações até que você colocou no livro, que talvez ninguém mais vai saber, porque às vezes até você mesmo não percebe, porque fluiu de um jeito tão natural, que, né, normalmente você faz sem se dar conta.
Mas até agora ela falou que tá gostando, mas tá bem no comecinho ainda. Que Eu legal. também só mandei pra ela agora, quando eu terminei, porque eu não sei você, mas assim, eu não consigo ter leitor beta enquanto eu tô Eu escrevendo, também não. porque eu passo tantas vezes por esse processo de reescrita, que às vezes eu fico, cara, se eu mandar pra eles, eles vão ler. Eu Vai cheguei estar. até a mandar os primeiros capítulos para um grupo de leitores beta meu, e depois eu parei, porque eu falei, eu vou reescrever, vou revisar, vou às vezes apagar até o que eles já leram, e aí vai ficar confuso na cabeça deles. Então, assim, deixa eu terminar. A única pessoa que me entende nesse ponto é a Alba, que é a minha gente. Não, Então, mas normalmente, o meu processo é só com ela. mas é real, assim, no começo, né, quando eu comecei a escrever em 2020, né, 24 Horas de Amor, todas as outras coisas, foi lá em 2020, então é mais recente, mas no começo eu sempre mandava, né, sempre enviava pra alguns amigos, assim, gente que, cara, quero ler, me manda, eu mandava, só que eu comecei a parar porque, assim, eu percebi que eu sou o tipo de cara que se eu tenho a oportunidade eu reescrevo tudo, sabe? Eu não tenho problema em reescrever, eu não tenho preciosismo, assim, com os meus textos. Eu também Então, não. eu pego, eu arranco, eu apago o capítulo inteiro, refaço por inteiro, né? Então, eu sentia que era meio injusto com as pessoas, né? De mandar e, pô, Uhum. depois de um tempo, cara, é outro livro já. Você quer que eu te mande de novo? Parecia chato, né? A pessoa. E eu dizia, pô, você já leu uma vez, você vai ler essa segunda. Se Deus quiser, eu vou fechar com uma editora que vai editar, então você vai ler uma terceira, cara. Então vai ser assim, toda uma tríplice coroa de leituras desse projeto. Sim, é isso mesmo que eu pensava. E com a Ju, a minha namorada, também. Ela é bem crítica, né? Então, os feedbacks. Do melhor jeito possível. Ela é o tipo de Uhum. pessoa que ajuda a não ter nada no espelho, sabe? Então, ela critica tantas coisas que durante o processo que eu tô escrevendo, se eu focar nas críticas, mesmo as que estão certas, eu me perco, sabe? Às vezes é uma palavra que Uhum. ficou esquisita, aí eu vou voltar na palavra, porque eu não quero deixar essa palavra esquisita aqui, sabe? Eu fico me perdendo no meio das minhas próprias etapas, sabe? Sim. Nunca. Então, a Lai, ela, acho que ela, como ela é artista também, só que ela é designer, né? Uhum. As criações dela são um pouco diferentes, mas ainda assim, eu acho que ela entende um pouco desse processo do quanto a gente precisa, às vezes, de uma opinião sobre estrutura, né? Sobre, não, assim, isso aqui tá meio confuso. E o quanto, às vezes, é desnecessário uma crítica, tipo, uma palavra. Ah, não, isso aí depois eu É, corrijo, tudo bem, né? é. É, eu acho até, ela estava escrevendo uma história dela também, a primeira vez, ela não costuma, não escrevia antes. E aí, quando ela me passou, eu percebi que eu tenho mais dificuldade de fazer isso porque eu trabalho com edição de Uhum. texto. Então, às vezes, eu ficava me policiando assim, não corrige isso aqui, porque isso aqui, quando ela terminar, ela volta. Porque algumas vezes aconteceu de eu apontar algumas coisinhas e aí ela não travou, não conseguiu É. mais E, escrever. e eu acho que isso é um dom mesmo que a gente vai pegando, né? A minha namorada, ela acabou de escrever um curta, né? Faz algumas semanas. E ela mandou pra mim e pra alguns amigos dela, né? Pessoas que ela queria colocar no projeto e tal. Ela nunca tinha escrito nada assim. E quando ela me mandou, eu só elogiei, sabe? Porque pra mim, parte do processo é o quanto a ideia ressoa, sabe? Uhum, Não- sim. A estrutura tá bagunçada, beleza, cara, você muda isso. Depois você edita, você revisa, tem frases esquisitas, depois você muda. Mas se a ideia tá ressoando, cara, você precisa muito acender a chama, especialmente com a minha namorada. Tem muito que colocar mais lenha na fogueira pra ela crescer e o negócio pegar fogo de jeito. E é o contrário, né? Com ela não existe esse cuidado pra mim, mas é porque ela não sabe também dessas pequenas coisas. E você, Uhum, com a sua esposa, deve ser do mesmo jeito, né? sim. Eu. Nossa, é muito curioso isso que você falou, porque de fato, né, às vezes a gente, acho que quem trabalha com texto normalmente entende que, assim, mais importante do que a palavra que você usa, a forma como a frase que você está escrevendo, a ideia da história ela precisa cativar. Então, às vezes, você Total. tem aqueles livros, tipo, sei lá, que o pessoal lança, o Notepad, ou lança independente, e eles, mesmo eles tendo várias questões, vários erros, problemas de estrutura, eles cativam os leitores de É. uma forma, porque a história
a história é o que importa, no fim das contas. E tudo isso depois um trabalho de edição resolve, né? Um trabalho de edição É ajuda. isso. A gente também tende a achar que a escrita é um trabalho solitário. O primeiro rascunho, o manuscrito, é um trabalho solitário. Mas depois disso, né, principalmente quando você tem uma editora, é um trabalho em conjunto, um É, trabalho com a gente, com o editor, com o revisor, com o preparador. cheio de Então, gente. várias pessoas vão apontar coisas na história, exatamente. Mas Eu. se a história não tiver emoção, É. ninguém vai conseguir apontar nada. E é curioso como isso acontece, né? Assim, eu revisitei 24 Horas de Amor um tempo atrás e pra mim foi muito difícil, tive muita dificuldade, assim, de reler meu próprio livro. Uhum. Anos já tinham se passado desde que eu escrevi aquilo, né? Então, Mesmo faz. então, e aí foi isso que eu aprendi. Depois uma pessoa próxima veio dizer, cara, um autor muito querido, Vitor Bonini, que é um amigão, ele falou, cara, eu não revisito meus primeiros livros também, porque tem algo de pesado nisso. E foi a minha namorada que me lembrou de que, assim, cara, pode ter questões estruturais na sua cabeça, ou de estilo, especialmente estilo, né? Mas é uma história que ressoa. Isso ressoa com as pessoas. Tem algo mais do que técnica de escrita que fala com quem tá lendo. E Várias é a coisas por história que aí. você queria, Na... podia contar naquele Exatamente. momento. Você tem Eu, paz em relação a isso com os seus projetos? eu tenho, assim, eu tive que reler Conectadas, né, por causa Uhum. da edição comemorativa. Eu Como foi? precisava. Bem, foi difícil. Foi difícil porque, assim, hoje eu tenho uma consciência sobre o meu texto que eu não tinha em 2018 e que eu provavelmente daqui a 5 anos também vou ter uma Uhum. outra consciência, né? Eu sei disso. Mas tem muitas coisas na história que eu penso, puxa, eu podia ter feito isso aqui de outro jeito, eu podia ter ajeitado isso aqui, eu podia ter mudado essa parte da história. Mas aí é a hora que eu penso, nossa, mas o livro chegou a Mas. tantas pessoas gostam do livro, é assim que ele tinha que ser. É. Então, para mim, o mais difícil, na verdade, foi escrever o capítulo extra da edição comemorativa, porque eu precisava que ressoasse em mim aquela Com a de Clara você. de Aham, 2018, aham. Que para que doido. esse capítulo extra fizesse sentido, mesmo que ele se passe algum tempo depois. Ainda não tinha como ser 5 anos depois, sabe? Acho Aham. que é um ano depois, alguma coisa assim. Pô, Então mas eu deve ter sido muito precisei. doido pra você meio que reacessar essa sua versão escritora de conectadas, assim, sabe? E eu tenho uma dificuldade muito grande, talvez seja por isso que eu tenho tanta dificuldade de escrever fantasia, é que eu termino uma história, na minha cabeça o ciclo fecha. Então, para eu retomar aquele enredo, aquele universo, é muito difícil para mim, muito difícil. Uhum. Eu já pensei várias vezes em fazer um Conectadas 2, em pegar tipo, um personagem e transformar ele num personagem protagonista de outra história. Mas toda vez que eu tento começar, não flui, sabe? Uhum. Porque acho que de alguma forma também me parece um pouco forçado, porque não é a ideia que me veio na cabeça, sabe? Não é uma Uhum. ideia que fluiu naturalmente para mim. Já pensei em fazer um Romance Real 2, tipo, já pensei em várias coisas, mas não ressoa para mim, sabe? Se eventualmente, em algum momento, aquilo tocar no meu coração e eu pensar, não, agora é o momento, tudo bem. Mas normalmente, assim, eu encerrei esse ciclo, o ciclo fecha. Nossa, eu ia te perguntar isso agora. Você tem facilidade em se despedir dos personagens? Porque pra mim é sempre muito difícil. Tem algo de. Uma vez eu me peguei nesse novo livro, né? Na época não era novo, né? Quer dizer, faz tempo, basicamente. Eu tava escrevendo e eu acabei colocando o nome do protagonista de 24 Horas de Amor numa cena. E era bem a época que eu tava revisando 24 Horas pra lançar pela primeira vez, Uhum, assim. Então causou uma confusão de tipo, cara, eu abri uma porta pra um outro personagem, agora fudeu, agora eu tô com esse personagem aqui no lugar desse do livro novo. Eu não sei mais quem é quem. Então fica na minha cabeça os personagens meio que conversam entre si, sabe? Todos uhum. eles são parte de mim, ao mesmo tempo que não são nada de mim, e é difícil fazer essa segmentação às vezes, sabe? Sim. Eu cheguei a pensar quando eu estava escrevendo Romance Real, eu pensei, será que eu consigo fazer sei lá, um crossover, alguma coisa assim? Mas os universos são muito diferentes, Uhum, então em algum momento isso não funcionou, então eu não fiz. Eu já fiz isso com conto. Eu acho que talvez, pelo conto ser um pouco menor, eu consigo
acessar ele com mais facilidade, sabe? Acho que talvez tenham gaps nas histórias, por elas não desenvolverem tanto assim, que fica mais fácil de eu preencher, mesmo que eu esteja em outro momento. Então, por exemplo, né, a Profecia da Sereia é uma história de três contos em que eu Uhum. escrevi os três contos em momentos muito diferentes da minha vida, assim. A Profecia da Sereia eu escrevi em 2019, foi quando eu lancei Conectadas, e aí, 2 anos depois, eu escrevi a Lenda da Sereia, que é o segundo livro. E aí, ano passado, eu escrevi O Destino da Sereia, que é o último livro. E em algum momento nesse meio tempo, eu escrevi um conto para Rocco, que é do livro chamado Sobre Amor e Estrelas, e a Cabeça nas Nuvens, que é de signos e tal, que tem também referências ao universo da sereia. Então, talvez por serem histórias mais curtas, eu consegui fazer Uhum. isso com um pouco mais de facilidade. Mas com livros solos é muito engraçado, assim, até hoje eu não consegui. Eu tenho, assim, um sonho, um plano, eventualmente, de um próximo livro que vai se passar no mesmo universo desse livro que eu acabei de escrever, eu Que não vou legal, já. prometer isso para ninguém, porque eu não sei se vai dar certo, mas eu penso um pouco nisso. Mas, assim, meio a série da Delilah Green, Uhum. a Street Parker, né, que são amigas que cada uma tem uma história. Eu penso em fazer um pouquinho isso nesse livro novo, mas não prometo, porque é isso, foi o que eu falei. Como o ciclo fecha, para mim é muito difícil de reabrir ele. E é engraçado, assim, eu tenho vontade, eu gosto muito de fantasia, por exemplo. Eu amo ler fantasia, mas eu tenho muita dificuldade de entrar nesse universo por isso, porque eu sei que são histórias que exigem muito de mim, de parar mesmo, mergulhar naqueles universos, de planejar tudo, das histórias terem muitas continuações e Uhum. muitas ramificações, talvez. Eu penso a mesma coisa. Esses dias eu tava conversando com uma amiga que escreve fantasia e tal. E eu falei pra ela, cara, quando eu era moleque eu pirava nessas histórias de fantasia. E hoje em dia eu não consigo me ver me comprometendo com 7 livros, assim, com 5 livros. Aham. Pelo amor de Deus! Eu não vou conseguir, eu vou parar no meio do caminho. Aí eu fico vendo a galera cobrando o George R. R. Martin lá de Game of Thrones. Aham. Nossa, eu pensei a Gente, mesma coisa. ele deve estar exausto, ele não deve mais aguentar escrever isso. É Ele é óbvio assim, nossa, eu que quero escrever outro livro, quero conhecer outros personagens, sabe? o cara querendo escrever romance, assim, ele não pode, mano. Ele não tem paz na vida. É Ô, muito louco. Clara, uma dúvida, assim, pessoal minha. O quanto que você tem vontade de navegar por estilos? Assim, por... Se eu pudesse colocar isso de uma forma pragmática, assim, por selos editoriais, sabe? A gente falou agora de Uhum. fantasia, mas pensando em talvez explorar outros estilos narrativos na sua própria escrita, isso existe? Tem algum. Eu, isso pode ser completa imaginação da minha cabeça, porque eu não tenho nenhuma referência prática, né? Mas o quanto que existe de limitação depois que a gente é publicado e depois que a gente é agenciado dentro de um estilo, de pra sempre ficar nesse estilo, sabe? É, e o quanto disso que, na verdade, é só uma limitação meio que autoimposta, sabe? Eu acho que a maior limitação, ela não é exatamente em relação à editora, mas muito em relação aos leitores. Eu acho que quando você muda de estilo, e muitas vezes isso implica em mudar de selo editorial e tudo mais, às vezes você acaba perdendo um pouco os leitores que você conquistou naquele outro selo, tendo. Claro que tem gente que vai te acompanhar e vai querer ler tudo seu, mas tem leitor que só lê romance, não quer ler fantasia, não quer ler drama, não quer ler, sei lá, thriller, quer ler romance. E aí, se você ousar navegar nesse outro estilo, sei lá, escrever um thriller, você vai ter que construir todo um novo público, às Uhum. vezes, para aquela história. Eu acho que é por isso que muitas vezes autores criam pseudônimos para conseguir navegar nisso, né? Então, por exemplo, a Lexine Farrell Fawcett, do A Mecânica do Amor, A Noite de Cavaleiros, ela é a mesma autora da Sociedade de Atlas, que é uma fantasia, aham, a Calma, Olive Blake. Aham, é a mesma autora. de E nós dois sozinhos no éter também. ela criou esse pseudônimo de Olive Blake
para que as pessoas fizessem, né, essa separação. Tipo, ela é uma autora quando ela está escrevendo A Sociedade de Nossa. Atlas, e ela é outra autora quando está escrevendo romance jovem. A minha cabeça explodiu um pouquinho, eu não vou mentir. Eu não sabia também, eu fui saber porque agora vai rolar a Bienal do Rio, né? E eu sou uma das curadoras e ela é uma das convidadas. É, Cara, e que aí, demais. quando eu fiquei sabendo, eu fiquei, gente, que doideira, né? Não é nem um nome É. parecido. Porque, assim, no passado, né, na minha época de adolescente, eu gostava muito de acompanhar a Meg Cabot, que é autora de romances adolescentes. E a Meg Cabot, ela tinha um pseudônimo chamado Patrícia Cabot, que era um pseudônimo para ela escrever romance adulto. Uhum. Então, assim, ainda era pegada de romance, mas eram públicos diferentes também. Mas eu acho que isso acontece por esse motivo, porque se você tem um só nome e você lança vários tipos de coisa com esse nome, quando você lançar uma coisa nova, os seus leitores que te leem escrevendo romance, mas não curtem os seus thrillers, talvez não vão saber, tipo, esse é um novo lançamento dela, é o quê? Qual que é o gênero? Será que ela vai mudar de novo, sabe? Você fica meio perdido. Em algum momento, isso, eu acho que você cria essa dispersão dentro do seu público leitor. E quando você tem pseudônimo, não. Mesmo que as pessoas saibam que é você nos dois nomes, se você está lançando como, né, no caso da Alexine, Olive Blake, você é Olive Blake, você está lançando fantasia. Se você está lançando como Alexine, você é Alexine, está lançando romance jovem. Que Então você tem legal. que ter um pouco esse direcionamento. Eu tenho vontade, assim, eu gosto de fantasia, né, como eu falei. Quando eu escrevi A Profecia da Sereia, foi uma tentativa minha de brincar com o gênero, de tentar sair um pouquinho do romance, de arriscar mesmo outras formas de escrita. Você gostou do processo? Eu amei o processo, assim, é um dos meus livros mais gostosos, assim, tipo, eu tenho muita vontade de fazer algo com esse livro. Não sei se eventualmente eu conseguiria, mas eu tenho muita vontade. Mas eu sei que, né, a fantasia ela implica em coisas muito diferentes. Tem alguns gêneros que eu gosto de ler, mas eu não me imagino escrevendo, tipo thriller, suspense, terror. Eu acho muito legal quando eu leio uma história assim que faz a minha cabeça explodir, que eu fico pensando, nossa, nunca imaginei nisso. Tipo, ai, nossa, me veio o nome do livro na cabeça, eu esqueci agora. Mas enfim, depois eu lembro. Mas esses livros que fazem a gente ficar, nossa, super surpresa com tudo que acontece, eu adoro ler, eu adoro, acho que encontrar um elemento que eu não estava esperando numa história. Uhum. Mas eu tenho muita dificuldade de fazer isso enquanto escritora. Então, se um dia, né, eu surgir na minha cabeça, eu vou me arriscar, mas até o momento isso não é uma vontade que eu tenho. Mesmo quando eu me arrisco em algum gênero diferente, então a fantasia, por exemplo. Ela ainda tem o quê de romance, né? Eu gosto do gênero romantasia, então eu vou querer fazer a fantasia, mas com o romance ali no meio também. Eu acho que, para mim, o romance é a linha que rege todas as minhas histórias. Então, pode ser um romance jovem. Esse livro novo, por exemplo, ele já é um pouco mais adulto, né? Que Conectadas e o Romance Real se passavam entre adolescentes. Então, essa nova história já é universidade, já é personagens um pouquinho mais adultas. Ainda é um romance mais contemporâneo, mas eu gosto muito de drama, por exemplo. Eu tenho muita vontade de um dia escrever um romance mais dramático. Eu amo realismo mágico também, então Que eu legal. gosto assim daquelas histórias que tem um toque fantástico, um toque mágico, mas que não são exatamente universos totalmente novos. A própria fantasia da sereia, né? Eu acho que eu chamo de fantasia urbana, que para mim é a fantasia que está inserida ali no nosso universo. Por Uhum. mais que tenha um mundo à parte, ainda é uma fantasia dentro do nosso mundo contemporâneo. Eu acho que isso, para mim, eu me arrisquei a escrever uma fantasia mais tradicional num conto chamado Princesa da Magia, que eu tenho, mas é muito difícil, assim, muito, muito Eu difícil. imagino. Eu até, assim, eu consegui pensar em algumas coisas, eu pensei em referências até a indígenas e tudo mais dentro do nosso universo, mas construir esse universo totalmente novo é algo que eu espero um dia atingir essa habilidade, mas eu não sei se eu tenho ela completamente hoje.
Tem, pô. Ó, já fica aqui, o pessoal tá vendo em primeira mão. Clara Alves com pseudônimo muito em breve. A gente não vai saber quem é, infelizmente, mas É, a quem sabe, dica já quem tá sabe. aí. Pois é. Mas Não, é isso, assim, eu acho que eu não, talvez eu me imagine, se eu sair do romance um dia, vai ser para escrever assim, um drama, para uhum. escrever algo nessa pegada, mas Eu eu acho também, que eu não eu sou fujo fã de vida muito de real. não. É, não fujo muito desse vida real mesmo, não. Eu acho que É, essa é a palavra, a expressão perfeita para dizer o que eu gosto de escrever. eu acho que é Vida- isso, né, cara? E é engraçado mesmo, mas o meu irmão tava falando comigo esses dias, ele adora fantasia, ele me apresentou todas as fantasias que eu conheço. E eu falei pra ele, cara, eu adoro, ainda hoje, assim, gosto muito de ler, um pouco menos, mas ainda gosto muito. E, não sei, na escrita parece que só o que é real, assim, eu consigo colocar na página, sabe? eu acho que eu derramo muito de mim nas É, histórias, eu também. então fugir completamente. E eu acho que eu diria que as minhas histórias elas têm muito essa pegada de meio inspiracionais, assim. Então eu gosto que as pessoas leiam e se sintam bem com as histórias, sintam que Total. tem uma mensagem naquela história que ela pode absorver para a vida dela. E não que na fantasia isso não exista, né? Mas é que eu acho que a fantasia é muito um tipo de história que te faz fugir da realidade. Uhum. Então, você se imagina naquele outro universo, vivendo uma coisa super fantástica. E é por isso que eu gostava tanto de ler também. Hoje em dia eu leio menos, mas a minha adolescência inteira foi lendo fantasia. Mesma coisa aqui. Então, E é eu isso, acho, eu acho que é sabe? bem por isso mesmo. Tem essa coisa do escape, né? E ser adolescente, cara, é difícil assim, né? A É, gente quer escapar, é inevitável. E como você falou, exatamente. histórias reais, pelo menos as que eu gosto de ler também, elas têm um quê de otimista, né? Eu gosto de coisas otimistas, essa é a verdade. Eu Não, também. e eu não tô falando de finais necessariamente felizes, de tipo, Uhum, pessoa ficou. Não é isso. Pode ser alguma coisa triste, mas precisa ter algum grau de otimismo, de sim. essas pessoas passaram pela turbulência melhor do que elas entraram, ou tem que ter algum tipo Exatamente. de crescimento. Se for pra começar aqui e terminar lá em... Cara, então eu não vou escrever isso. Eu não quero ver isso. Pra quê? O mundo tá Exatamente. cheio dessas coisas já. Nossa, teve histórias que eu li assim que quando chegava no final, eu ficava. Eu, por exemplo, a minha adolescência eu fui uma super hater de A Culpa é das Estrelas. Porque quando chegou no final e a menina, foi a menina, o menino morreu, eu nem lembro. Aí eu falei assim, gente, eu não acredito que eu li Eu essa história também. tudo pra ele morrer no final. Eu chorei um monte no cinema, assim. Eu tava com uma menininha que eu gostava, e aí eu tava, tipo, chorando um monte. E ela super séria. Eu, cara, eu não acredito que ele morre, pelo amor de Deus, que coisa Aham. horrível. Exatamente. Então, assim, não é que a história não possa falar sobre, né, doença, sobre uma coisa triste. Mas eu gosto de chegar no final e pensar, nossa, Mas aquela é isso deprê me. demais, pelo amor de Deus. Ah! Eu gosto de pensar que me preencheu de alguma forma, É, que me fez, tipo, chorar, mas um choro que me fez repensar minha vida toda, sabe? Tipo, é, nossa, olha que legal tudo isso que eu vi. Tipo, eu gosto muito de histórias de superação. Então, eu acho que ver uma história em que não tem a superação é, é muito difícil pra mim. pra mim também. É, Clara, a gente. Eu acabei de olhar no relógio, eu vi que assim, a gente tá aqui há um tempo, cara. E pra mim parece que passaram 10 minutos. Eu não quero tomar muito do seu tempo, então. Já tendo tomado 1h30. Pra gente encerrar aqui, eu queria que você deixasse uma dica. Você sabe disso, você tá nos agradecimentos do meu primeiro livro, né? Então, você é uma inspiração gigantesca pra mim como escritor. Eu já te falei isso fora da gravação, já te falei isso por Instagram, e é muito verdade, assim. Tem algo de muito legal de encontrar pessoas no meio literário que estão dispostas a ajudar. E lá no começo, quando eu não tava nem sonhando em publicar 24 Horas de Amor, você foi uma dessas pessoas dispostas, sabe, a tirar uns minutos
E falar com o moleque que, assim, mal sabia escrever, mal sabia o que queria. Então, eu acho que você é essa pessoa, assim, para mais de 100 mil pessoas, pelo que a gente tem visto de como essas histórias estão ressoando por aí. Então, eu queria que você deixasse uma dica para quem tá pensando em criar, para quem também tá com esse sonho, como eu tava alguns anos atrás, quando eu fui te procurar. De talvez colocar uma história no mundo, seja ela escrita, seja em forma de música, seja viver uma vida criativa mesmo, né? Não necessariamente uma vida artística, mas uma vida que é criativa e que tá em harmonia com o criar, com o universo, e com essa existência boa e legal, assim, em relação ao resto do mundo. O que que você deixaria de dica de algo que foi importante pra você também, sabe? Pra gente poder também aumentar esse círculo de co-criadores. Eu acho que eu vou dizer uma coisa que foi um aprendizado para mim muito recente, que foi ao longo da produção desse terceiro livro, é, é que a arte ela precisa ser sentida, ela precisa de tempo. E eu acho que a maioria das vezes que algum autor iniciante vem falar comigo, parece que as pessoas não querem dar esse tempo para a escrita, não querem dar esse tempo para a sua própria arte. Querem já saber, eu tenho uma ideia de livro, como eu faço para publicar? A pessoa às vezes nem escreveu, mas É. ela já está querendo publicar, já está querendo saber o processo, já está querendo saber tudo isso. E eu acho que uma das coisas que foi muito legal para mim de ter crescido escrevendo na internet, de ter começado meio que sem pretensão de ser uma escritora, mas descobrindo a escrita de uma forma mais lúdica, mais sentimental, talvez, é que eu tive muita possibilidade de me permitir viver a escrita, de me permitir testar gêneros. Já tentei começar fantasia, já tentei fazer de tudo. E em algum momento eu encontrei o que eu queria escrever, a forma como eu queria escrever, o público para quem eu queria escrever. Não acho que isso seja, né, a ferro e fogo, acho que isso pode mudar, isso é super fluido dentro da escrita, mas a gente se conhecer como escritores, se entender como artista no geral, é o primeiro passo, é o passo mais crucial para a gente conseguir produzir coisas que a gente vai ter orgulho delas no final das contas, né? Depois de toda a nossa conversa que a gente teve, do quanto é difícil a gente realmente olhar para o que a gente produziu, pensar, caramba, isso tá legal, isso tá bom, vai ser legal botar isso para o mundo, mostrar isso para as pessoas. Se você não for esse primeiro leitor, esse primeiro ouvinte, seja lá qual for a sua arte, se você não tiver esse primeiro feeling de ver a sua arte e pensar, caramba, isso tá legal, isso é muito bacana, talvez outras pessoas não vão ter, porque elas não vão sentir a sua emoção, não vão sentir a sua alma ali dentro daquela história, daquela peça que você tiver produzido. Então, eu acho que a maior dica que eu posso dar é permita que a sua arte tenha esse tempo. Permita sentir o que você estiver sentindo, colocar isso na sua arte, porque se a sua arte não tiver alma, não tiver a sua alma, ela não é sua. Ela é uma coisa que o chat GPT podia ter escrito, É. né? Então, eu acho que sempre que as pessoas falam sobre isso, né, usar o chat GPT para escrever e tudo mais, eu penso, cara, mas o chat GPT não tem, o chat GPT ou sei lá, qualquer outra inteligência artificial, não tem a coisa mais importante, que é a nossa alma, é a nossa forma de enxergar o mundo, a nossa forma de perceber as coisas, de sentir as coisas. E tudo isso precisa estar colocado ali naquela escrita, sabe? Precisa ter a sua assinatura naquela, né, naquela arte que você está produzindo. E depois que você fizer isso, depois que você tiver aquilo pronto, entender o que você quer, como você quer passar, qual a história que você quer contar, aí você pensa em todo o processo burocrático, aí você pensa em como faz para publicar, ou para lançar sua música, ou para fazer whatever que seja. Mas esse primeiro momento da arte precisa ser você e ela, né? Só ali naquele mundinho, naquela sua bolha, sentindo e fazendo de coração. E só assim que vai de fato tocar as pessoas quando for para o mundo. Porque senão é só um pedaço vazio ali de palavras, de sons, de qualquer coisa que seja. E eu acho que cada vez mais, a cada processo, cada livro novo que eu escrevo, eu percebo o quanto, pelo menos para mim, né, isso é importante. Eu não quero ser uma escritora.
para lançar livros e só vender livros. Eu quero que as pessoas se conectem com a minha história. Eu quero que elas venham falar comigo e digam, Clara, nossa, eu li seu livro, ele mudou minha vida. Não tem nada mais gostoso do que você ouvir isso de um leitor. Você saber que aquilo que você escreveu ali na solidão, no seu quartinho, você e seu computador, mudou com a vida de alguém de alguma forma. E eu acho que nenhum artista quer viver, produzir as coisas e não sentir isso alguma vez na vida. Clara Alves, senhoras e senhores, eu não tenho nem. Eu ia falar uma coisa, vou falar uma coisinha. Que eu tinha Fala. anotado aqui uma frase que tava dando uma olhada na edição que eu tenho de Conectadas aqui em casa e tava grifada, mas eu acho que é uma frase que deve ser grifada por todo mundo, que é: fingir ser quem você não é consome muita energia. E eu acho que isso resume tudo. Pra quem nunca leu Clara Alves, fica aí o convite depois de tudo isso que foi maravilhoso. Clara, muito, muito obrigado. Para quem tá Obrigada escutando a pelo você. Spotify, avalia com 5 estrelas. Pra quem tá assistindo no YouTube, curte, comenta, compartilha. Venha fazer parte dessa nossa roda de co-criadores e compartilha aí o episódio com quem você gosta. Se você não gostou, com quem você detesta. E vá ler os livros de Clara Alves, porque aí você vai. Não tem como não se apaixonar por esse trabalho. Então vão, Espera. leiam, voltem aqui depois e comentem. É isso, até a próxima.